Esse lugar não é outro lugar, senão a casa de Deus. Eu louvo a Deus por você estar aqui. Peço que Deus guarde sua vida no retorno para casa e que a boa mão de Deus continue sobre você, te abençoando, te dando livramentos. E a misericórdia de Deus, mais uma vez, ela se estenda sobre a sua vida. Livro de Gênesis, capítulo de número 32. Gênesis, capítulo 32. Se alguém puder me dizer que horas tem? Está cedo, falta ainda bastante para meia-noite. Gênesis, capítulo 32. Verso de número 22 diz assim a Bíblia: Naquela noite Jacó levantou-se, tomou suas 2 mulheres, suas 2 servas, seus 11 filhos, para atravessar o lugar de passagem do Jaboque. Ou em outras versões vai dizer para passar pelo val de Jaboque. Depois de havê-los feito, atravessar o ribeiro, fez também passar tudo que possuía. E Jacó ficou sozinho. Então veio um homem que se pôs a lutar com ele até o amanhecer. Quando o homem viu que não poderia dominá-lo, tocou na articulação da coxa de Jacó, de forma que deslocou a coxa enquanto lutava. Então o homem disse: Deixe-me ir, pois o dia já desponta. Mas Jacó lhe respondeu: Eu não vou te deixar ir, a não ser que me abençoes. O homem lhe perguntou: Qual o seu nome? Jacó, respondeu ele. Então disse o homem: Seu nome não será mais Jacó, mas sim Israel, porque você lutou com Deus e com os homens e venceu. Prosseguiu Jacó: Peço-te que digas o teu nome. Mas ele respondeu: Por que você pergunta o meu nome? E o abençoou ali. Jacó chamou o nome daquele lugar de Peniel, pois disse: Eu vi Deus face a face, e todavia a minha vida foi poupada. Ao nascer do sol atravessou Peniel, mancando por causa da coxa. Por isso até o dia de hoje os israelitas não comem o músculo ligado à articulação do quadril, porque nesse músculo Jacó foi ferido. Espírito Santo, obrigado por essa noite, o Senhor nos trazer esse lugar. Esse lugar aqui não é outro lugar senão a tua casa de oração. E nós somos muito gratos ao Senhor, porque o último dia que estivemos aqui foi no domingo, e celebramos ao teu nome, celebramos a Páscoa do verdadeiro Cordeiro. A Páscoa de fato verdadeira, que é a Páscoa do Cordeiro.
E de domingo para cá, quantos livramentos o Senhor nos deu. A tua mão está sobre nós, guardando, livrando, nos protegendo. E o Senhor nos conduziu até esse lugar de novo, que a gente chama de igreja, mas que é um edifício onde a igreja se reúne. E o Senhor nos trouxe para cá mais uma vez para a gente ouvir a tua voz. Então nós queremos te pedir, fala conosco. Fala aos ouvidos de cada pessoa que está aqui, atenta para ouvir a tua voz. Espírito Santo, nosso maior interesse é de te ouvir. Porque se ouvirmos o Senhor, a nossa vida nunca mais se torna a mesma. Todos os homens que um dia ouviram o Senhor e começaram a te seguir por aquilo que te ouviram, a vida foi transformada. E eu quero te pedir que nessa noite a nossa também seja. Que o teu nome seja exaltado em nós e através de nós. Obrigado por tudo, Pai. É a nossa oração. Nós te agradecemos pela tua palavra. Obrigado por ter um exemplar da Bíblia nas minhas mãos. Obrigado porque eu tenho ela também digital. Obrigado porque a gente tem liberdade para usar a nossa Bíblia. Nós te agradecemos, ó Pai, por tudo. Pelo ar que respiramos, pela roupa que vestimos, por aquilo que nos alimentamos no dia de hoje, aquilo que ainda vamos nos alimentar ao sair daqui. Obrigado. Tudo vem do Senhor. Tudo é boa dádiva do Senhor. E não deixa o nosso coração ser um coração rancoroso, murmurador, ingrato, insatisfeito. Mas que o nosso coração seja um coração sempre agradecido ao Senhor. Porque tudo que temos, tudo que somos, vem do Pai das luzes. E a tua palavra diz que no Senhor não há sombra de variação. E nós queremos te agradecer por isso. Oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Eu quero falar nessa noite sobre esse homem. Um cara que teve a vida mudada. A vida dele mudou tanto que Deus decidiu mudar o nome dele. Jacó foi um dos filhos de um homem chamado Isaac. Isaac foi um dos patriarcas, é um dos patriarcas, o filho da promessa, o filho de Abraão. Ontem eu estava pregando numa igreja, eu estava falando a respeito de Abraão. Abraão tinha 75 anos, ele ouve um chamamento de Deus, ele sai da terra dele, ele sai do lugar onde ele estava e bota uma mochila nas costas, pega a esposa e leva junto o sobrinho dele e começa uma jornada em direção a um lugar que Deus ainda ia mostrar. E ele tinha uma promessa: eu vou te dar uma terra e eu vou te abençoar. Através de você uma nação inteira vai se levantar. Só que a esposa dele, ela era estéril. Ele recebe o chamado com 75 anos, começa a peregrinar na terra, acreditando naquela palavra. Só que quando ele faz 99 anos, tem alguém aqui com 99, além do Felipe? Não podia perder essa oportunidade, não. Quando ele completa 99 anos, ele entra numa crise. Ele diz: Deus, tu falou que eu seria pai de uma nação. O único herdeiro que eu tenho é esse Damasceno, com o nome de Eliezer, ou Eliezer, como você quiser. E o Senhor está dizendo que eu vou ser pai de uma nação. Como isso vai acontecer? Aí Deus chama o Abraão e diz assim, na verdade o nome dele ainda era Abrão, pai exaltado. Deus ainda ia mudar o nome dele. E fala assim: Abrão, sai daí do lugar onde você está, sai dessa tenda. Quando Abrão sai da tenda, Deus fala assim: Abrão, olha para cima. Você pode contar as estrelas do céu? Se é que você pode. Ele diz: não, Senhor, não sei, não consigo. Então, Abrão, assim vai ser a tua descendência. Eu vou te abençoar, você vai se tornar grande. Você vai ser uma bênção, Abrão. Só que escuta, Deus estava falando com um cara que tinha 99 anos. Uma esposa estéril que não ovulava mais. Além de ser estéril, ela já tinha passado da menopausa, já tinha pausado tudo na vida dela, irmão. E o Abraão, 99 anos, um homem já de idade. E Deus diz assim: eu vou te dar um filho. Não é o herdeiro que está na tua casa, não é esse cara aí, o Eliezer.
que não é nem seu descendente. Escuta, a Bíblia diz assim: e Abraão creu, e isso lhe foi imputado como justiça. Eu quero te dizer, se você sair daqui crendo naquilo que Deus está falando com você, sua vida vai tomar uma nova dimensão. Nosso grande diferencial, pastor, o que nos diferencia de quem está lá fora? Não é a nossa roupa, irmão. Durante muito tempo a igreja se diferenciou por causa da roupa. A nossa roupa é a mesma. Há tempos atrás, a figura do pastor era a figura que usava terno e gravata, irmão. E assim, louvado seja Deus que você não me viu de terno e gravata. Não é legal, irmão. Não é bom. Baixinho, gordinho, usar terno e gravata, irmão, parece um pinguim. Não é legal. Escuta, me apertava o pescoço. Era difícil para tocar, cantar. E graças a Deus não preciso mais disso. Mas no passado se identificava uma autoridade, um líder da igreja pela sua vestimenta. Pastor, está dizendo que a gente pode vestir qualquer coisa. Eu visto qualquer coisa que agrade o coração de Deus. Eu visto aquilo que Deus fala que eu tenho que vestir. Você está entendendo isso? Aí, pastor, vou vir com aquele shortinho, vou vir com aquela sainha, ou então os homens, vou vir com a blusa desabotoada. Porque tem uns caras que querem mostrar o peitoral, né, Felipe? Aí o cara, o primeiro botão só ele abotou, o resto é tudo desabotoado. Ele acha que aquilo é ser másculo, forte. Escuta, eu não estou falando de roupa, eu não quero falar nada disso. Mas escuta, eu quero dizer para você sobre princípios. Quando a gente começa a viver os princípios de Deus na nossa vida, quando eu começo a viver aquilo que Deus tem para a minha vida, a bênção do Senhor se manifesta e se revela na minha história. E esse homem, por nome de Abraão, ele crê. E por crer, isso lhe é imputado como justiça. E diz a Bíblia que a esposa dele vai gerar um filho. E põe o nome do filho de Isaac. Mas parece que Deus repete algumas coisas. A esposa do Isaac era Rebeca. E Rebeca também era estéril. E também Deus vai e faz um milagre na vida de Rebeca. Ela gera 2 meninos. O nome de um foi o primeiro que saiu, era Esaú. Esaú era peludo. E logo depois vem um agarrado no calcanhar. Eles eram gêmeos. E o que vem agarrado no calcanhar, o pai põe o nome dele de Jacó. Jacó significa suplantador. Suplantador é aquele que agarra. Por isso o nome dele Jacó, porque ele veio agarrado no calcanhar do irmão. Os 2 meninos vão crescendo. Esaú se transforma um homem da caça. Ele ia para o campo, ele trazia a caça para dentro de casa. E o pai ficava feliz de ver aquele menino se desenvolvendo. E o Jacó? O Jacó ficava dentro de casa. O Jacó ficava vendo Masterchef, falando: mãe, vamos fazer essa receita. Era um menino tranquilo, de casa. E um dia, o irmão dele, o Esaú, que nasce primeiro, ele vem do campo trazendo caça, mas ele está morrendo de fome. E o Jacó tinha acabado de fazer uma receita. Um prato de lentilha. E aí o irmão, morrendo de fome, diz assim: cara, eu estou morrendo de fome. O Jacó, muito esperto, falou assim: eu tenho comida, você tem fome. Você tem a bênção da primogenitura. Troca comigo? Me dê a bênção que está sobre você e eu lhe dou esse prato de comida. A Bíblia diz que Esaú diz assim: o que me vale a bênção da primogenitura se eu não tenho o que comer? A bênção é tua, Jacó. Escuta, a gente costuma ouvir que Jacó é muito malhado, irmão. Jacó, a turma surra o Jacó, falando que Jacó foi um homem mentiroso, Jacó foi isso, Jacó foi aquilo. Só que suplantador significa aquele que agarra oportunidade. O problema não foi Jacó, o problema foi Esaú não valorizar a bênção de Deus na sua vida. E eu quero dizer para você nessa noite: valorize a bênção de Deus na sua vida. Eu orei agradecendo pelo ar que respiro. Eu orei agradecendo pelo que eu comi hoje. Eu orei agradecendo pelo que eu estou vestido hoje. Eu orei agradecendo porque eu saí da minha casa e cheguei aqui em segurança com a minha família.
E vou orar agradecendo, porque quando terminar o culto eu vou voltar em segurança com a minha família. E eu vou dormir o sono do justo nessa noite. É por causa dele, porque tudo vem dele, irmão. É bênção dele. O nosso grande problema é que a gente despreza a bênção. E Jacó era um cara ávido para querer a bênção na vida dele. O irmão troca a bênção da primogenitura por um prato de comida. Os dois vão crescendo. O pai do Jacó, o Isaac, vai morrer. E ele chama o Esaú e diz assim: meu filho, teu pai está virando a curva. Eu vou morrer daqui a pouco. Vai no campo, caça alguma coisa e faz aquele guisado que você sabe fazer. A mãe, sempre a mãe, irmão. A mãe estava atrás da porta ouvindo. Falou assim: Jacó, teu pai vai morrer e vai liberar uma bênção. Ele pediu para o teu irmão ir para o campo, caçar um animal e fazer um guisado para ele comer, porque ele vai liberar a bênção depois que ele lambeu os beijos. Meu filho, pega a roupa do teu irmão, eu vou preparar o guisado e você se passa por Esaú. Que mãe, irmão. Jacó chega: pai, eu trouxe o seu guisado. Ele diz, Isaac já não enxergava mais. Ele diz: olha, a voz é do Jacó. Chega mais perto. Deixa eu tocar você. Jacó estava com a roupa do Esaú e botou alguns pelos para simular que ele era o Esaú. O cheiro é do Esaú, mas a voz é do Jacó. Pai, come. Isaac come. Quando ele acaba, ele fala que vem cá que eu vou te abençoar. Ele estende a mão. Naquela época era muito forte essa questão da bênção transferida do pai para o filho. Escuta, naquela época não, ainda hoje também é. É que nós estamos numa geração que despreza isso. Nós estamos numa geração que despreza a bênção dos pais. A gente chama os pais de quê? Coroa, você. Fala aí, velho. E aí, cara, não. É autoridade. E a autoridade precisa ser respeitada e honrada. Eu honrei meu pai até o fim. Eu quero dizer para você: honre seu pai e sua mãe. A Bíblia diz: honra o teu pai e a tua mãe para que os teus dias sejam longos na terra e tudo te vá bem. Faz nem que seja porque você é interesseiro, quer que tudo vá bem, mas honra o teu pai e tua mãe. Escuta, o Isaac vai abençoar, põe a mão em cima da cabeça do Jacó e começa a liberar a bênção sobre a vida do rapaz. Está chegando quem? Do campo Esaú com guisado. Quando ele vê aquilo, ele arde de ódio. Ele diz: cara, eu não vou te matar agora não. Quando meu pai morrer, eu te mato. Deixa só o papai fechar o olho que eu vou matar você, Jacó. A Bíblia diz que Jacó junta as trouxas dele, pega a mochila dele e parte. Alô? Pronto. Jacó vai embora. Vai para as terras do teu tio Labão. Fica lá, até que a ira do teu irmão seja aplacada. Jacó começa uma jornada. Ele, com a mochilinha dele, pega a estrada, caminha um dia inteiro no deserto. No meio do deserto ele para, depois de uma jornada de um dia, cansado. Ele deita e dorme. Ele pega uma pedra, faz de travesseiro. A Bíblia diz que naquela noite Jacó tem um sonho. Ele deitado no deserto, fazendo uma pedra como travesseiro, ele tem um sonho de uma escada posta na terra, cujo o topo dela estava lá no céu. E diz o texto que anjos subiam e desciam daquela escada. E Jacó diz assim, quando acorda do sonho: isso não é outro lugar senão a casa de Deus, e põe o nome daquele lugar de Betel. Só que interessante que Jacó estava viajando e ele estava com uma botija de azeite.
ele pega aquela pedra, derrama azeite e constrói ali um altar, dizendo: esse lugar aqui vai ser um lugar de adoração ao Senhor. Eu quero te dizer que Deus te trouxe aqui. Deus vai falar contigo enquanto você for para casa. Amanhã Deus vai falar com você. E quando Deus fala com a gente, sabe o que Ele gera aqui dentro da gente? Ele gera sonhos. E eu quero profetizar que você vai sair daqui para sonhar aquilo que Deus sonha ao seu respeito. Você vai sair daqui, sabe, para ver, para visualizar, para enxergar aquilo que Deus já tem para a tua vida, irmão. Agora escuta, depois de você sonhar, derrama óleo e consagra um altar para Deus e diz: Deus, eu estou consagrando esse tempo aqui ao Senhor, porque hoje o Senhor me fez sonhar. Jacó estava saindo fugido, ele chega nas terras do tio dele, chamado Labão. Só que quando ele chega, tem uma menina linda, o nome dela Raquel, e ela tá dando água para o rebanho, porque a tarefa pastoral não é de pregar. A tarefa pastoral da Bíblia era para as mulheres. As mulheres, na maioria delas, eram as pastoras que pegavam os rebanhos e ia conduzindo o rebanho para o pasto verde, ia conduzindo o rebanho para onde tinha água para beber. E a Raquel está dando água para beber. Quando Jacó olha, fala: meu Deus, que gata. Só que o Jacó era muito atirado, irmão. Ele se lança e tasca um beijo na Raquel. Talvez isso para a nossa realidade hoje. Pastor, que besteira. Dentro daquela cultura, quando alguém beijava, já era. Casou. A Raquel diz assim: por que você fez isso comigo? Ele fala: não, eu quero falar com seu pai que eu vou casar com você. Ele vai falar com o tio dele, que era o Labão, e diz assim: eu quero casar com a sua filha. O Labão era muito esperto, falou assim: beleza, você quer casar com ela? Para você casar com ela, você tem que me dar um dote. E o dote que eu estou pedindo, você vai trabalhar 7 anos para mim. 7 anos para casar com uma moça. Os rapazes aí. Ali a Raquel. E tem outra Raquel lá embaixo. O cara vai ter que trabalhar 7 anos, irmão. Vai ter que ralar muito, irmão. Não vai ser bom para ele, não. Eu vou atrapalhar a vida do jovem. Escuta. O Jacó começa a trabalhar e diz a Bíblia que os dias passam rápidos, porque quem ama, irmão, quem está apaixonado, não vê tempo, não vê dificuldade. Os dias passam rápido. Passados 7 anos, ele vai para o Labão e diz assim: trabalhei os 7 anos, me dá a minha paga agora, me dá o meu salário. O salário era o casamento com a Raquel, só que o Labão era muito esperto. Ele diz assim: não é costume da nossa terra casar primeiro a mais moça, primeiro tem que casar mais nova. Então você vai primeiro casar com a Lia. A Lia era irmã da Raquel. A Raquel era bonita e a Lia... É você que está dizendo, irmão. A Bíblia não fala isso, não. A Bíblia diz que os olhos da Lia eram baços. Aí tem gente que diz que a Lia era invertido. Tem gente que fala um monte de coisa. Irmão, a Bíblia não fala nada disso, não. Só diz que os olhos dela eram diferentes. Eu não sei o que era. Mas a Bíblia diz que a Raquel era bonita. Escuta, Jacó trabalha mais 7 anos agora para ter Raquel como esposa. Eu não sei como, irmão, mas ele foi casado com 2 mulheres. Cara, casar com uma já dá um trabalhão, imagina o Jacó. Vou aproveitar que a pastora não está aqui hoje, que ela foi pregar em outra igreja. Escuta, Jacó chega sem nada, uma mochila, mas ele tinha um negócio que diferenciava ele tinha a bênção. Você pode ter entrado aqui sem nada, mas se você sair daqui com a bênção, é o suficiente para Deus mudar a tua história. Você pode ter entrado aqui, você pode estar vivendo dias hoje, onde você olha e diz assim: cara, eu não tenho nada.
Eu não tenho nada, eu não tenho uma casa, eu não tenho um carro, eu não tenho uma moto, nem uma magrela de uma bicicleta eu não tenho nada, pastor. Escuta, o Jacó chegou naquele território sem nada, mas ele tinha o mais precioso, ele tinha a bênção. E eu quero dizer para você, não despreze aquilo que Deus já lhe deu. Deus liberou uma bênção sobre a tua vida. Escuta, ele começa a trabalhar, e ele vira para o sogro dele e diz assim: não dá para você me dar algumas ovelhas? O Labão fala assim: olha, vou fazer o seguinte, as ovelhas brancas você separa, são minhas, as gordas e fortes são minhas, as raquíticas e magrelas deixa com você. Só que Jacó tinha bênção. Quando as ovelhas gordas e brancas elas vinham para beber água, o Jacó teve uma ideia. Ele falou: vou colocar essa ideia em prática. Ele cortou umas varas, e quando as ovelhas vinham para beber água, Jacó botava elas naquele lugar. Um milagre acontecia. As ovelhas de Jacó começaram a ficar fortes, gordas e mais bonitas do que do Labão. Pastor, por quê? Por causa da estratégia, não por causa da bênção. Escuta, você pode usar a estratégia que for, mas se você não tiver a bênção, nada dá certo. Mas se você tiver uma pequena ideia, mas se você tem a bênção de Deus, eu quero te dizer, você está pronto para viver os milagres de Deus na sua vida. Eu posso ouvir um amém seu, querido? Você já viu aquele desenho da formiguinha esmilinguido? Um cartunista, desistido, triste, amargurado, estava sentado na beira do caminho, e muito triste, mas ele tinha a bênção. Ele vê as formigas passando aquela carreirinha, ele teve uma ideia: eu vou desenhar essas formigas e vou pôr o nome de esmilinguido. Escuta, a gente compra hoje e ele ganha royalty lá, por causa de uma ideia, porque ele tinha a bênção. Eu quero dizer, se você tem a bênção, fica tranquilo que o recurso vai chegar, o milagre vai acontecer, o nome de Jesus vai ser exaltado, e você vai poder repartir com outros aquilo que Deus está colocando nas suas mãos. Pastor, mas o que tem a ver isso com Jacó? Escuta, ele chega com uma mochila, ele começa a gerar filhos e ele começa a enriquecer. Diz a Bíblia que Jacó se tornou um homem riquíssimo. Pastor, o senhor está falando que a gente vai ficar rico? Não, eu estou falando para você que você precisa sair daqui valorizando a bênção. E o que é a bênção? A gente costuma dimensionar a bênção pelo o tamanho do salário. A gente dimensiona a bênção pelo carro que a pessoa usa. A gente dimensiona a bênção pela roupa que ela está usando. Escuta, a bênção não está condicionada a nada disso. A bênção está ligada àquilo que o nosso coração, sabe, quem mora aqui dentro, quem senta no trono do nosso coração, quem é o Senhor da nossa vida. Eu quero te dizer, se Jesus é o Senhor da tua vida, se Ele está sentado no trono do teu coração, eu quero te dizer, a bênção vai estar sobre a sua vida, meu irmão. Não é por aquilo que eu tenho nas minhas mãos, é aquilo que eu tenho aqui no meu coração. E eu quero te dizer que tem uma bênção de Deus para ser liberada hoje. Pastor, quem vai orar por mim? Ninguém. É você que vai colocar Jesus no centro da tua vida. É você que vai convidar e dizer: Jesus, fica no centro da minha vida. Você está entendendo isso hoje? Escuta, a Bíblia diz que Jacó, passado anos, ele se torna um homem riquíssimo. E ele decide: eu vou voltar para a minha terra, porque ele tinha algo mal resolvido. Ele poderia ter prosperado, ele estava rico, ele tinha dinheiro, agora ele tinha 2 mulheres, ele tinha 11 filhos. Mas ele tinha um problema: ele não tinha bom relacionamento com o irmão dele. A bênção de Deus, ela vai trazer unidade de novo para a sua família e para a sua casa. A bênção de Deus vai restaurar a sua família. A bênção de Deus restaura casamento. A bênção de Deus transforma o relacionamento entre irmãos. A bênção de Deus muda e transforma famílias inteiras. A bênção de Deus um dia chegou na minha casa, irmão. Minha avó servia outros deuses, tinha altares. Eu já falei aqui que a casa onde eu moro tinha um altar, do chão até o teto, irmão, tudo que é tipo de imagem. Copo de água com pedra dentro, atrás da porta. Eu comi várias vezes a pipoca da macumba, irmão. Nem sabia que era.
Escuta, mas um dia a bênção de Deus entrou na minha casa. Salvou minha mãe, trouxe de volta. Salvou meu irmão mais velho. Salvou a minha vida. Salvou a minha irmã. Salvou minha outra irmã. Salvou o meu pai, um homem, sabe, que bebia todas, entornava todas. Salvou a vida dele. E nos últimos momentos da vida da minha avó, ela num culto dentro de casa, ela levantou a mão e falou assim: eu renuncio todo o meu envolvimento com a Umbanda, com o Candomblé, com tudo que eu vivi, e eu entrego a minha vida para Jesus Cristo. Meses depois, minha avó estava morrendo na sala da minha casa. Escuta, Deus salvou minha família inteira. Eu quero te dizer que Deus, Ele vai liberar uma bênção hoje sobre a tua vida. Tem uma promessa na Bíblia que diz que vai servir, eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Eu e a minha casa serviremos ao Senhor. A bênção de Deus tocou os meus pais, tocou a minha vida, está tocando as minhas filhas. Se Jesus não voltar, vai tocar os filhos das minhas filhas, e até a volta de Jesus vai tocar a descendência, a posteridade. Sabe por quê? Porque há uma bênção de Deus sobre a minha vida e sobre a tua vida. Agora escuta, Jacó está voltando e ele tem que passar num lugar chamado Val de Jaboque, ou passagem de Jaboque. E naquela passagem, Jacó estava voltando para se encontrar com seu irmão, mas primeiro ele precisava se encontrar com Deus. E naquele Val de Jaboque, ou na passagem, aparece, na minha versão diz um homem, em outras versões diz um anjo. Aparece para Jacó e começa uma luta, uma briga, e uma luta que durou a noite inteira, Jacó lutando. E diz a Bíblia que aquele homem toca na juntura da coxa. Sabe o que é a juntura da coxa, irmão? É um nervo que tem por aqui, chamado nervo ciático. Ninguém consegue tocar esse nervo, mas aonde homem nenhum toca, Deus toca. Aonde o médico não pode tocar, Deus vai lá e tocou no Jacó e deslocou a juntura da coxa. Quando desloca, sabe, Jacó manquejando, ele agarra nas pernas daquele homem ou do anjo, e ele diz: tu não vai embora enquanto tu não me abençoar. Me deixa aí, tu só sai daqui depois que me abençoar. Será que hoje você tem a coragem de agarrar no Senhor e dizer: eu só te largo depois que tu me abençoar? Jacó lutou a madrugada inteira. Quando o anjo toca na juntura da coxa, ele pergunta para Jacó: qual é o teu nome? Sabe por quê? Ele precisava confessar quem ele era. Ele diz: meu nome é Jacó. Eu sou aquele que agarrou o meu irmão pelo calcanhar. Eu sou aquele que comprou a bênção. Eu sou aquele que se vestiu de um personagem para ter a bênção. Mas hoje eu quero a bênção legítima. Eu não quero mais trocar ela por um prato. Eu não quero mais me vestir de um personagem. Mas eu quero que o Senhor me abençoe hoje. Escuta, Deus quer te abençoar hoje. Mas não é você vestindo a roupa de ninguém. Não é você trocando por nada. Aqui não é lugar de troca, de câmbio. Hoje é para você segurar em Deus e falar: Deus, eu só te deixo ir depois que tu me abençoar. Eu só te deixo ir depois que tu me abençoar. Escuta, depois daquela noite inteira, diz a Bíblia que o anjo do Senhor fala para Jacó: tem mais uma coisa, a partir de hoje eu mudo o teu nome. Você não vai ser mais Jacó. Você não vai mais ser aquele que agarra o calcanhar. A partir de hoje teu nome é Israel. Porque como príncipe você lutou e prevaleceu. Escuta, Deus quer mudar seu nome. Deus quer liberar uma bênção sobre a sua vida. Deus quer mudar o teu nome e a tua história. Deus é um Deus que muda nomes e histórias de pessoas. Deus mudou o nome do meu pai. Deus mudou o nome da minha mãe. Deus mudou a minha família. Deus mudou a minha casa. Ele te trouxe aqui para dizer que Ele quer mudar a sua vida e a sua história também. Se você quer a bênção de Deus sobre a tua vida, eu queria que tu ficasse em pé, por favor.